Boa noite, gente. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Me ver bem? Boa noite. Ah, boa! Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Seja bem-vinda, então, né, ao Adoção e Debate. A gente lutou muito para ter você aqui. Conseguimos agora. Sim, que bom. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão da adoção e do trauma, né? Quais são as consequências na questão do desenvolvimento infantil, os impactos, né? Então, pode ficar à vontade aí, né, para trazer as coisas. Você está com a palavra, então, se quiser se apresentar também, pode ficar à vontade. Certinho. Deixa eu só. Ai, o negócio ficou no meu rosto, né? Vocês estão vendo meu rosto ou tá com. Eu estou vendo certinho o teu rosto. Pronto, né? Então tá. Então eu vou fazer aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite. Muito bom estar aqui depois de um tempão que a gente tenta. Eu sou a Aline Santana, para quem não me conhece, deixa eu só para nenhuma ligação entrar aqui. Eu sou a Aline Santana, sou do Instagram Mundo da Adoção. Eu trabalho com adoção desde 2012, né? Trabalho, estudo, enfim, então já tem um tempão aí com esse estudo. Hoje eu sou psicóloga clínica, atendo pessoas que foram adotadas na clínica, né? Tanto crianças e adolescentes, mas também adultos que foram adotados. Assim como também preparo pessoas para adoção, então pessoas vêm até a clínica para poder fazer essa preparação ou para fazer um acompanhamento pré ou pós-adoção, né? Então hoje meu trabalho é essencialmente clínico, além de estar aqui na internet, enfim, falando e trazendo informações e cursos e algumas coisas que eu faço em grupo, que é, enfim, são outras vertentes aí do meu trabalho. Mas ele é essencialmente clínico, né? Uma coisa que, quando eu comecei a estudar, era uma coisa que não era, não parecia estar no radar, né? A adoção na clínica, porque parece que para muitas pessoas a adoção ela se restringe à fila, ela se restringe à habilitação e o processo ali. Então as pessoas não entendem que para adotar, para inclusive ser pai e ser mãe, elas precisam se preparar, né? Elas precisam se preparar porque a parentalidade já é um desafio grande e a parentalidade pela adoção ela é mais ainda. Então essa preparação existe além dos atendimentos para crianças, para adolescentes que foram adotados, né? Porque a vida dela não acaba ali para começar novamente nessa nova família sem que não seja assim trabalhado nada do que ela passou, que é inclusive o que a gente vai falar aqui sobre a questão do trauma, como é que ele afeta o desenvolvimento infantil. Então, uma criança que passou por processos de trauma, negligência, enfim, ela tem impactos no desenvolvimento infantil e esses impactos precisam ser entendidos por quem adota, porque senão a pessoa ela vai, enfim, passar por cima muitas vezes de um determinado comportamento sem entender como isso funciona.
Então, o meu trabalho é exatamente esse, né? É trabalhar para que esses pais e pretendentes entendam essas questões que podem acontecer, assim como trabalhar com as crianças, que não é um trabalho clínico comum, é um trabalho diferente, é um trabalho que a gente não aprende na faculdade, é um trabalho que necessita de vários conhecimentos para além do que a gente estudou na faculdade para trabalhar com essas crianças e adolescentes, inclusive com esses adultos, que muitas vezes os adultos de hoje foram adultos de um processo que não é o que a gente vê hoje, né? É um processo, foi um processo que muitos chamam de adoção à brasileira, mas que a gente sabe que é aquela adoção fora do CNJ, enfim. Então, tem muitas outras questões que permeiam esse tipo de adoção que a gente trabalha hoje nos adultos, inclusive o entendimento do que eles sentiam, o entendimento do pertencimento, enfim. Então, o meu trabalho é esse. E hoje, né, fui convidada para falar sobre a adoção e trauma e quais os impactos que ele traz para o desenvolvimento infantil, né? E aí, quem está aqui, eu queria, enfim, poder ler as pessoas, né? Porque ouvir não dá para ouvir. Ler as pessoas, ouvir você, o que é entendido por trauma infantil, né? Que quem está aqui entende sobre trauma infantil. Normalmente as nossas lives elas não costumam ter muita gente online na hora, assim, então Sim, as sim. maiores visualizações são depois, né? Não sei se vai. Tranquilo, mas a gente vai falando, não tem problema. Se você quiser trazer também, vai estar ótimo. O que seria trauma? Trauma seria uma Infantil. marca, né? Uma Uhum. marca, alguma coisa que ficou ali que a criança não conseguiu entender direito, né? Alguma coisa que ela não consegue dar conta muitas vezes, né? O Sim, nosso próprio nascer já é traumático, né? Assim, sim, a nossa verdade. conforto, né? Exatamente. Exatamente. É o próprio, você trouxe uma coisa interessante, o próprio nascer de fato já é traumático, né? E aí, considerando que o nascer, enfim, foi traumático, e por que a gente se recupera desse trauma tão facilmente, digamos assim? Porque logo depois a gente tem um acolhimento. Acolhimento. E isso já é importante, né? Já é importante dizer sobre isso, né? O nascer traumático, porque a gente, enfim, sai de um lugar que a gente estava, mas a gente logo encontra um lugar de acolhimento. Então, trazendo isso, eu começo dizendo que o ato do trauma, ele pode ser diferente em cada criança, em cada adolescente, em cada pessoa, né? Ele pode ser diferente porque depende muito de como aquele trauma aconteceu, o tempo que ele aconteceu, qual a idade que aquela criança tinha, é, sustentou ou acolheu essa criança depois desse trauma. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque às vezes as pessoas tendem a associar comportamento com acontecimento. Então, toda criança que passou por um processo de violência sexual, por exemplo, ela tem determinado comportamento. Não necessariamente. Toda criança que passou por tal violência, ela tende a ter comportamento tal. Existe um conjunto, sim, de comportamentos que a gente espera, mas não necessariamente ele é tão cartesiano assim de a gente dizer aqui e aconteceu isso. Então, avaliar, na verdade, o impacto do trauma no desenvolvimento infantil depende desse monte de coisa. Mas aí a gente pode começar dizendo o seguinte: o desenvolvimento infantil ele tem uma linha, né, de tempo, ele tem ali os marcos do desenvolvimento e uma linha de tempo que ele deve seguir
devido, enfim, com todas as circunstâncias e como dizem, as condições de temperatura e pressão normais para poder desenvolver. Então, seguindo num ambiente saudável, seguindo numa família sem muitas intercorrências, essa criança ela vai crescer, ela vai passar pelos marcos ali de desenvolvimento no intervalo que é esperado, ela vai ter os seus estímulos, ela vai fazer o desenvolvimento, né, dela ali tranquilamente, né? Vai passar sem grandes intercorrências. Mas, se a gente for olhar, se a gente quiser olhar o desenvolvimento infantil e olhar o desenvolvimento infantil com o trauma, a gente pode pensar no seguinte: se a gente tem, vocês já viram uma árvore que, enfim, a gente está ali num determinado ambiente que tem muitas árvores e de repente a gente se depara com uma árvore que nasceu torta, né? Ela, ao invés de crescer, por exemplo, aqui numa praia perto, próximo à minha casa, tem vários coqueiros. E tem um coqueiro que ele é deitado, ele já é meio que um ponto de encontro daquela praia. E aí, se a gente olha e a gente compara com o desenvolvimento infantil dentro do trauma, ele vai funcionar mais ou menos desse jeito. É como uma árvore que nasceu num solo, mas por algum motivo esse solo não deu tudo que ele precisava. Ela vai crescer, mas ela vai crescer um pouco torta. Ela está ali lutando para continuar naquele lugar que ela está. Ela vai crescer, enfim, de forma diferente dos outros. Então, se a gente entende que uma criança, ela cresce, ela nasce, desculpe, no ambiente em que ela não é estimulada, que ela passa por violência, que ela passa por negligência, ela vai, enfim, crescer, ela vai seguir no seu desenvolvimento, digamos assim, mas esse desenvolvimento vai ter muitas lacunas. Então, é como se o corpo dela fosse, né? E as outras coisas elas ficassem um pouco paralisadas. Então, quando eu estou trabalhando, inclusive, com alguns pais e que eu explico, né, sobre o desenvolvimento da criança, por que que uma criança de 8 anos ela muitas vezes se comporta como uma de 4, é sobre isso, é sobre o desequilíbrio das idades, se a gente olhar essa idade por área ali, né? Por área corporal, por área cognitiva, por área emocional, por área de criação de vínculo. Então, tudo isso vai ter um impacto e esse impacto vai fazer com que esse desenvolvimento ele paralise em algum momento. Então, essa criança ela cresce, ela às vezes tem o corporal dela. Eu não vou nem usar o corporal porque algumas questões elas fazem sim as crianças pararem o desenvolvimento corporal. Então, vamos olhar como um desenvolvimento cronológico, ele passa. Os 8 anos vão passar para qualquer criança, mas não necessariamente todo o desenvolvimento dela vai seguir naquele cronológico. Então, esse se a gente olhar uma árvore, então hoje, se vocês olharem uma árvore torta, vocês vão lembrar, olha, a criança com trauma é mais ou menos isso, está lutando ali no meio para sobreviver, mesmo tendo essa diferença, né? Trouxe uns pontos aqui para poder não me perder para vocês. Então, como é que o trauma, né, ele impacta no desenvolvimento? Primeiro é importante dizer que o trauma, né, é muito mais o que a criança apreende do que passou, digamos assim. Ela vai passar pelo trauma, ela vai passar pelo impacto, mas como é que aquilo vai ser entendido por ela? Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar, que é importante, né? Não é só o que aconteceu, mas é como o corpo e a mente dessa criança registram o que aconteceu. Porque várias vezes, né, a gente que está tratando desse assunto o tempo inteiro, falando de trauma, a gente traz aí uma palavra chamada gatilho. Então, quem é pai, quem é pretendente, quem está aí estudando nesse mundo da adoção, que ouve a gente falar sobre as crianças que passaram por isso, já ouviu falar sobre gatilho. Então, o gatilho é exatamente alguma memória que reviva aquele trauma
que foi passado, né, que remonte, digamos assim, o trauma que foi vivido pela criança, e aquele corpo e aquela mente respondem àquela, enfim, aquela ação, aquela visão, aquela lembrança. Então, ela pode não lembrar conscientemente, ela pode não entender que o corpo dela está respondendo a um trauma, mas ele está. Então, alguns comportamentos, algumas reações, elas são manifestadas se essa criança ela revive esse trauma de alguma forma. Então, aí a gente já tem um outro cuidado, que as pessoas acreditam que se a criança falar do que ela passou, é porque ela está elaborando. Muitas vezes é muito difícil para a criança falar. O falar já é um gatilho. Falar já faz com que a criança reviva, né, enfim, o trauma em si, e faz com que ela pode, na verdade, no momento que ela revive esse trauma, ela pode ter todas as manifestações corporais, né, e psíquicas que ela sentiu no momento do trauma. Então, não necessariamente a criança que chega, ela precisa falar sobre isso. E não necessariamente, se aqui tiverem profissionais assistindo a gente, você recebe uma criança que foi adotada, não necessariamente para trabalhar com ela, ela precisa contar o que aconteceu com ela. Né? A gente precisa arrumar formas de trabalho que não revitimize a criança. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Então, entendendo, né, como o trauma é isso, como a mente e o corpo registram, e como é que o cérebro infantil lembra disso. E como é que isso vai acontecer no cérebro da criança? Depende. Depende da idade onde ela sofreu aquele trauma, tá? Tem criança que ela vai lembrar do episódio, né? Ela já está, enfim, numa idade mais avançada, em que ela consegue lembrar de fatos. Tem criança que vai ter só a sensação. Por exemplo, um grande exemplo, os bebês. Os bebês, eles carregam trauma. Eles carregam trauma, porque em algum momento da gestação, ele começa a ter sentidos, ele começa a ouvir, né? Ele começa a sentir. Então, o que acontece ali no entorno, né, dessa gestante, ele vai conseguir. Então, ele vai absorver. Então, um exemplo, um bebê, por exemplo, que vamos trazer aqui que uma mãe sofreu violência, né? Uma violência, enfim, física. Então, todo dia essa mulher recebia uma violência física enquanto estava aguardando essa criança. Então, essa criança ouvia gritos, né? Ali no período em que ela já ouvia, e logo em seguida ela sentia sacolejos, né? Chacoalhões. Então, isso vai se tornar um padrão, né, para essa criança. Então, quando ela nasce, o som alto já faz aquela criança estar em alerta. Uma voz mais alta, né, já faz aquela criança entrar em alerta. Então, isso é um exemplo de como o corpo guarda a sensação. Mesmo que a gente não tenha, não verbalize, a gente não consiga verbalizar, a gente vai guardar isso no corpo. Então, esse é um ponto. E como é que ele se manifesta no corpo? Onde é que esse trauma ele impacta? Ele impacta no cérebro, ele impacta nas emoções, ele impacta na vinculação, ele impacta no comportamento, ele impacta sobre o nosso autoconceito, né? Que é muito importante. Então, como é que ele faz isso, tá? O trauma infantil, ele não é apenas um evento que é difícil. Ele é um evento que vai impactar no desenvolvimento, na forma como esse corpo e essa mente processam essa experiência. Né? Então, quando a gente está falando de qual trauma a gente está falando, né? A gente está falando de negligência, seja ela física, psicológica, emocional. A gente está falando de violência, né? De todos os tipos aqui que a gente tem. A gente está falando de um abandono afetivo, que é uma negligência emocional. A gente está falando de uma não disponibilidade,
desse cuidador, de quando essa criança precisa. Então, uma criança que não tem as suas necessidades atendidas, ela vai estar ali negligenciada, e se aquilo se perpetua por muito tempo, isso vai virar um evento traumático, porque não é uma vez, né? As pessoas às vezes confundem isso. Não é uma vez que a gente fica, uma vez que eu procurei o meu cuidador e ele não apareceu. Não, não é isso, né? Isso vai ser um evento. Mas esse evento traumático não necessariamente causa uma traumatização. É importante pensar nisso. Esse trauma, né, que a gente traz, ele vai se instalar quando esse evento traumático ele é corriqueiro. E quando ele acontece, às vezes, não sozinho, ele acontece, enfim, multifatorial, né? Às vezes está tudo junto, violência física, sexual, negligência, tudo junto, né? Às vezes é um evento e às vezes é tudo junto, né? Então, também, eventos familiares, às vezes não é o evento propriamente dito com a criança, mas grandes separações, perdas, lutos, né? Confusões, violência doméstica, né? A violência não é diretamente com a criança, mas presenciar a violência doméstica também pode ser um evento traumático, né? Presenciar a, o pai batendo, matando, ou que seja qualquer evento com a mãe, já é um ponto, né? Então, é como se quando o trauma é vivido pela criança e ele vai sendo esse evento corriqueiro, ele se torna um trauma complexo. Né? E como é que funciona esse trauma complexo? Ele funciona como se fosse um alarme de perigo. Né? Esses eventos traumáticos acontecendo o tempo inteiro, eles vão modificando as sinapses cerebrais a ponto de fazer com que as partes do cérebro que foram criadas ali para funcionar cada uma de um jeito, elas desregulem. Então, é como se esse trauma complexo ele criasse um alarme de perigo no cérebro. Né? A gente tem uma parte do cérebro chamada amígdala, que eu chamo ela da porteira do perigo, porque ela vai dizer ali para você o que é perigoso, o que não é, para que você lute, fuja, corra, faça o que você quiser. O que acontece com essas crianças que vivem isso todos os dias, cotidianamente, esses eventos traumáticos? Essa amígdala, ela vai ficar desregulada. Ela vai ficar totalmente desregulada e essa criança, a qualquer sinal, pequeno sinal de som alto, de barulho, ela já vai se assustar. Então, são aquelas crianças que são hipervigilantes. E essa hipervigilância, ela afeta muita coisa. Ela afeta a sua atenção, ela afeta o seu sono, né? Ela afeta a sua concentração, basicamente isso. E aí, se afeta a atenção, afeta a concentração, né? E afeta o seu sono, tem muitas outras coisas que vão ser afetadas aí. Principalmente aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de tudo. Eu não estou falando de uma aprendizagem escolar, eu estou falando de uma aprendizagem acadêmica, eu estou falando de uma aprendizagem de todas as outras coisas, né? Então, se eu estou o tempo inteiro, se aquela criança, aquele corpo, aquele cérebro, ele está o tempo inteiro esperando que aconteça algo, aquilo vai impactar na aprendizagem, né? Ele vai impactar em todo o desenvolvimento das outras áreas cerebrais. E a gente precisa, né, dessas áreas cerebrais para desenvolver muita coisa, inclusive o nosso crescimento. Né? Esse é um ponto importante. E aí, como é que a gente traz, né, esse impacto, né, nessas 4 grandes áreas, né, nesse neurológico, nesse emocional, no cognitivo e no social? Então, o cérebro infantil, ele é extremamente plástico, né? Ele tem a neuroplasticidade, ela existe nesse cérebro infantil. Mas o trauma faz com que ele meio que paralise ele fique em constante
alerta. E ele paralisa. Quer A, falar alguma coisa? Oi. a Lígia mandou uma pergunta aqui no chat. Ela perguntou quanto tempo dura essa vigilância depois de adotados e num ambiente estável. Pergunta de R$ 1 milhão. Não tem tempo, gente. Porque não dá para medir em quanto tempo a gente vai recuperar o impacto que o trauma causou. Até porque o impacto do trauma, ele é diferente, ele pode ser diferente a cada criança, tá? E a E gente nem quando a sabe gente está o falando, tamanho dele, né? não, a gente Tem não muitas sabe. informações que a gente fica sabendo só depois da adoção, né? Às vezes nem acasalar, ninguém tem essa informação, né? A criança vai ter, então às vezes a gente não sabe nem o tamanho, né? Não. E às vezes, mesmo que a gente saiba o que aconteceu, a gente não consegue medir como aquilo impactou. A gente tem ideia de como, por quê? E aí eu falo como psicóloga clínica. A gente tem ideia por quê? Porque eu coleto idade, eu coleto, enfim, depois que aconteceu, o que que aconteceu com essa criança. Então, assim, tudo que eu puder ter de informação, isso é munição para que eu possa entender ali que alguns comportamentos foram ou não impactados, né? Algumas áreas, enfim, foram impactadas. E a idade é muito importante para saber, porque até para entender como que aquela criança processou aquele evento. Então, a criança de 1 ano, ela mal entende o que está acontecendo e ela ainda tem uma necessidade, uma dependência muito grande desses cuidadores. Então, se esse cuidador some de repente e ninguém aparece para poder substituir esse cuidador, esse impacto numa criança de 1 ano é muito maior do que numa criança de 6, por exemplo, que assim tem uma dependência, mas não é uma dependência quase que absoluta como das crianças menores, né? Então isso também vai dar para a gente uma noção de qual impacto causou nessa criança, né? E aí a pergunta dela: quanto tempo leva depois de adotado para essa hipervigilância passar? A gente precisa se preocupar em criar um ambiente muito seguro para essa criança, para poder ela ir se sentindo segura aos poucos, o que não garante que a hipervigilância vá embora de uma vez, né? E criar um ambiente seguro para uma criança, a gente tem ideia de que aquele ambiente está seguro, mas daí a criança começar a se sentir segura, vai do tempo dela. E aí, a gente, como terapeuta, como pai, como mãe, como rede de apoio, a gente faz tudo que pode, né? Entendendo ali a história dela, o que ela passou, para fazer com que ela, né, tenha esse ambiente seguro, comece a se vincular, entenda esses pais, esses pretendentes, como a pessoa de confiança, que ainda tem isso, porque a vivência do trauma, né, a negligência principalmente, né, essa falta dos cuidadores, quando mais se precisa, impacta na forma de vinculação dessas crianças com outras pessoas. E aí a gente precisa entender, inclusive, como se aproxima dessa criança para que ela perceba que essas pessoas são seguras, né? Porque se a gente fala, a criança que foi adotada, ela foi abandonada ou violentada muitas vezes pelos adultos que deveriam cuidar dela. Então, esses novos pais, eles estão naquele mesmo lugar. No lugar de quem violentou e de quem negligenciou. Então, à primeira vista, eles não são confiáveis. Tem mais perguntas? Tem mais uma aqui. Minha filha está conosco, a Fernanda Scariotti. Minha filha está conosco há 8 meses. Ela raramente fala do que vivenciou traumas. Seria adequado estimulá-la a falar ou melhor respeitar o tempo dela? Respeita o tempo dela. Porque às vezes falar não falar é um mecanismo de defesa. Né? Como eu trouxe Ela aqui. conseguir, ela vai trazer, né? Isso.
ela vai falar, não necessariamente, não é porque ela não fala que não dói, né? Não é porque ela não fala que tá tudo resolvido, e não é porque ela não fala que ela não precisa, muitas vezes, de uma ajuda terapêutica. Mas estimular essa fala, não. Se ela falar, acolha, esteja presente para acolher. Mas não precisa estimular, não precisa ficar perguntando, porque às vezes o não falar é se defender Hum. do que aconteceu. Qual que é a idade dela, Fernanda? Dependendo da idade, eles trazem de outra maneira também, né? Às vezes de uma maneira lúdica. Exatamente. Exato, exatamente. Às vezes com fantasia, às vezes conta uma coisa que você, assim, você que sabe da história, sabe que aquilo não é real. Mas às vezes aquilo, aquela história criada, foi uma história que ela deu conta. Ela Uhum. cria para dar conta da situação difícil. Exatamente. Eu lembro que eu atendi uma criança uma vez que ela quis brincar assim com as tartarugas ninjas, né? Ela era adotiva, assim. Ela quis brincar, e daí depois eu pergunto, ó, Fernanda, há 8 anos ainda tá nessa parte lúdica, né? A que eu Uhum. atendi tinha próximo a isso. E aí eu perguntei pra ela se ela sabia a história das tartarugas ninjas, né? Ela disse que não. Daí eu falei, sabe quem que é o pai deles? Ah, é o mestre Splin lá, que é um ratinho. Mas o que será que aconteceu com os pais da tartaruga ninja, então, né? E ele foi perguntando, assim, eu fui contando para ele. Na verdade, a gente estava falando da história dele, né? Não foi, Uhum. não foi propriamente, mas a gente estava falando exatamente da história dele, né? Através da história das tartarugas ninjas, que realmente foram adotadas, né? Foram protegidas pelo ratinho Isso. ali. E aí eu falei que ele protegeu, né? Que ele ensinou ele a se defender, que ele ensinou a defender outras pessoas, a ajudar, né? Então isso cria um recurso muito importante para a criança, assim, né? Exatamente, exatamente. Ótimo, ótimo momento. E é isso, a criança, às vezes ela não vai, enfim, falar, mas quando ela assiste um filme, por exemplo, ela quer assistir aquele filme várias vezes, né? A criança ela vai muito na repetição. Ela quer ler determinado livro várias vezes, e a repetição faz com que ela elabore. Uhum. Então, ela às vezes não fala, mas ela vai brincar, ela vai se comportar, ela vai trazer alguma coisa e esteja pronto para acolher, né? Não tenha essa preocupação de, e se não falar, e se falar, deixa eu perguntar. Não, não Uhum. pergunte. Se falar, acolha. Eu sugiro, talvez, Fernanda, não sei se o teu filho, enfim, gosta de livros, mas tem várias historinhas que falam da questão adotiva, né? Tem. Conta a historinha ali do personagem que foi para uma outra família, né? De repente ela se inter... Normalmente eles se interessam, né? Assim, inconscientemente eles entendem que eles estão falando da história deles. Se você quiser, Isso. inclusive, sugestões, a gente tem vários livrinhos aqui. Enfim, pode seguir ali. Vamos, então. Pronto. Então, assim, essas questões, né, neurológicas, né, o cérebro vai se moldando ao trauma. Então, como é um exemplo que a gente pode dar? Uma criança, por exemplo, que foi privada de alimento, o cérebro dela pode ficar programado para entender que nem sempre ela vai achar esse alimento. Então, sabe, aquela criança que às vezes parece que tem uma compulsão alimentar, quer comer tudo que vê pela frente, e que muitas pessoas acreditam que o diagnóstico é compulsão alimentar, quando na verdade ela foi privada de alimento. Uhum. Então, o cérebro dela faz com que ela pense que não vai ter mais. Então ela precisa comer tudo que ela vê da frente, porque ela não sabe qual é a próxima vez que ela vai ver comida. Então isso é um exemplo assim, né? É bem simples, mas que mostra como o cérebro se molda. Imagine se para a alimentação é isso, para as outras coisas como funciona. Desse jeito, então o cérebro ele vai se moldando, né?
ela pode comer rápido demais, ela pode, enfim, ficar achando que a comida vai faltar. E aí a gente tem também um impacto no desenvolvimento emocional, que é como que esse trauma afeta os sentimentos, né? Como eu disse lá no início, esse trauma ele vai impactando as sinapses e que vai impactando também no desenvolvimento ali do nosso cérebro, que ele vai se desenvolvendo em camadas. É como se eu precisasse desenvolver a parte mais primitiva para depois ir refinando. E é isso que a gente faz, né? Se a gente olhar o nosso desenvolvimento corporal, por exemplo, desde que a gente nasce até a gente se tornar adulto, isso vai sendo refinado. Primeiro a gente segura o pescoço, depois a gente movimenta as mãos, depois, enfim, senta e assim vai. Então, é o cérebro desenvolvendo ali em camadas. E é a mesma coisa. Se a gente não desenvolveu a parte mais primitiva, as outras vão desenvolver capengamente, como a gente diz, meio capenga. Né? Vai ali passar porque precisa ir. Lembra da árvore torta. Mas ela não vai funcionar direito. Então, o impacto desse trauma no emocional, né, na parte afetiva, principalmente, ele faz com que essa criança não confie nas outras pessoas. Por quê? Quando a gente é bebê, a gente é totalmente dependente desse adulto. Né? Esse adulto, e aí essa criança, ela é apresentada ao mundo através desse adulto. Então, a criança vai acreditar que o mundo é bom ou o mundo é ruim a partir daqueles que cuidam dela. Então, se eu estou ali, quando eu sou bebê, eu choro o tempo inteiro para ser atendido por todas as minhas necessidades. Se eu choro por comida e alguém aparece e me dá comida, olha que maravilha. O mundo é maravilhoso. Eu posso confiar nas pessoas. Se eu choro de sono, alguém me bota para dormir, olha que legal, essa pessoa, tudo que eu quero acontece. Então, essa criança vai internalizando que ela pode confiar nessas pessoas que cuidam dela. Né? Que ela pode, tudo que ela desejar vai acontecer. E essa é a cabeça do bebê. Tudo que ele deseja, acontece. Isso porque esse cuidador está presente e atento às necessidades dessa criança. Se essa criança chora de fome e um adulto aparece e dá banho, esse adulto até apareceu no tempo certo, mas ele não atendeu às necessidades dessa criança. E aí a criança pensa, opa, alguma coisa estranha. Essa pessoa aparece, mas minha necessidade não é atendida. Então, já existe aí uma desconfiança de que se realmente ela pode desejar tudo que ela quer, né? Ela pode ter tudo que ela deseja. Ou um outro exemplo. A criança chora, não aparece ninguém. Que isso acontece, né? Aquela clássica, se deixa o bebê chorando no berço que ele vai acostumar a chorar. Ele vai acostumar que ninguém vai lá ver ele. Então, se vocês estão me ouvindo aqui agora, não deixe mais a criança chorando sozinha dentro do quarto. Já ela vai acostumar. Na verdade, ela vai acostumar, não é aprender sozinha a dormir, ela vai acostumar que ninguém vai atendê-la. Então, é por isso que ela passa a dormir sem chorar. Então, esse é o processo. Então, se essa pessoa não aparece, esse bebê faz o quê? Posso confiar em ninguém. Não posso confiar em ninguém. Então, nós, como cuidadores primários dessa criança, estamos apresentando um mundo que não é confiável. Então, as próximas relações, elas vão ser baseadas nessas relações primeiras. Isso é definitivo? Claro que não. Porque outras relações que existem na vida dessa criança, que podem passar pela vida dessa criança, podem atualizar essa forma de se relacionar. Por isso que é tão importante que os pais eles consigam criar esse ambiente estável para que essa criança consiga recuperar essa noção de segurança, né? Esse é um ponto. Se tiver alguma pergunta, você pode me parar, né? Que eu falo aqui horrores. Isso é bem importante, né? Porque se a gente partir do pressuposto em que a gente
cresce e se desenvolve no olhar do outro, e quando não tem um outro, ou quando o outro é meio torto e faz coisas ruins, né? A gente já pode ter muitos desdobramentos daí, né? Exatamente. Esse ponto mesmo. E aí, essa não confiança nos outros pode dar medo de abandono, né? Uma dificuldade de se vincular aos outros, uma percepção de si negativa, porque a criança ela tem, faz parte do desenvolvimento infantil um olhar egocêntrico. Então, tudo acontece por causa dela, porque ela fez, então, é para o bem e para o mal. Se ninguém cuida dela, a culpa é dela. Não deve ser uma criança boa. Então, o senso de percepção já fica prejudicado. Então, esse é um dos impactos, né? Mais um outro impacto. E aí a gente tem o impacto cognitivo, que eu já falei, inclusive, um pouco no início sobre a hipervigilância, né? Se eu estou hipervigilante, porque, enfim, eu estou ali preocupada o tempo inteiro com perigo, eu estou preocupada se eu vou ter o que comer, eu vou estar preocupada se vai ter violência, eu vou, enfim, eu estou preocupado, isso afeta, né, a minha concentração, a minha aprendizagem, e isso vai afetando porque o cérebro, ele prioriza a sobrevivência. É para sobreviver. Então, se você está preocupado com coisas básicas da sobrevivência, ele não vai fazer você se ocupar com nada mais, né? É só pensar. Ah, e quando você está preocupado com alguma coisa, né? Às vezes você não consegue mais fazer nada. Você está ali só preocupado, você não consegue mais, você não consegue se concentrar no trabalho, você não consegue, porque daquela coisa sai a sua sobrevivência. Então, o cérebro faz economia de energia. Se eu preciso fazer, se o meu corpo está preocupado em sobreviver, ele não vai ser gasto com mais nada. Eu não vou gastar ele com mais nada, né? Então, as principais dificuldades, e aí vocês podem, a partir desse ponto, vocês podem até pensar por que que muitas crianças institucionalizadas têm diagnóstico de TDAH. Olha só, por que será, né? Não tem concentração, não tem atenção, viver uma vida horrorosa. Quem vai ter atenção nesse processo? Então, qualquer teste feito nessa criança vai dizer que ela tem TDAH. Na verdade, é um comportamento de consequência do que ela viveu. Né? Então, por isso é tão importante que a criança acabou de chegar, ela tem um diagnóstico assim, ó, não para de dar o remédio, mantém, mas leva para uma reavaliação depois de um tempo em casa, porque aí é um tempo que você já, ela está em outro ambiente, ela já se estabeleceu seguramente, e aí na visita desse médico você pode ir tentando tirar esse remédio para poder ver o que acontece e refazer a avaliação, porque não significa que ela não tenha, mas se as coisas coexistirem, a gente pode estar tratando a coisa errada. Então, é importante que a gente preste essa atenção. E E eles aí, diga. chegam realmente com muitas lacunas, que nem você disse, né? Assim, Muitas. pouco repertório de palavras, não conhecem cores, não conhecem muitas coisas, né? Assim, isso é a estimulação, né? E é Exato. impressionante a mudança também, né? Depois chegam na família, que tem um ambiente tranquilo, né? Que podem ser devidamente investidos, assim, a mudança é muito grande também. Exatamente. E aí, eu digo, eu estava nesse final de semana, a gente teve reunião do grupo de apoio daqui, e eu falei exatamente isso, assim, às vezes não é déficit de aprendizagem, às vezes é déficit de vivência, né? Porque são questões como você trouxe, não sabem palavras, às vezes não sabe chamar uma coisa, dizer o nome de alguma coisa que nunca viu, né? Que nunca viu. É muito diferente de uma criança, enfim, cresceu, viveu numa mesma casa, aqueles estímulos, todas aquelas coisas eram mostradas, eram ditas, e é muito fácil a criança saber o que é, né? Usar palavras para saber aquilo, né? Acho que meu saiu
Oi? Oi, acho que saiu do fone. Ah, tá. O fone desconectou, mas não tem problema. Eu tava ouvindo já sair daqui, mas não tem. Vocês estão me ouvindo bem, né? Pronto, perfeito. E é isso. Então, quando a criança, né, ela não tem essa vivência, ela vem com vários déficits, né? Não só porque as pessoas resumem muitas vezes a aprendizagem a uma aprendizagem acadêmica, que não é, né? Não é isso. E aí a gente tem também, né, além desse ponto de desenvolvimento cognitivo, a gente tem a questão de desenvolvimento social, porque ela afeta, né, a gente já falou, afeta a forma com que se vincula, e isso, consequentemente, vai afetar a forma com que eu me relaciono. E eu também sou um ser social, eu aprendo socialmente. Então, se eu tenho essa dificuldade, isso vai, eu vou ter menos estímulos sociais, né? Eu vou estar ali menos em círculo, eu tenho dificuldade de criar esses laços, tanto com meus pares quanto com os pais, né? Eu tendo a ser muito retraído nesses ambientes, né? E muitas vezes respondendo agressivamente, ou toda essa situação mexe com essa criança e desequilibra ela emocionalmente. E a agressividade muitas vezes é a resposta. Então, esse é um outro ponto que tenha o impacto do trauma tem. Então, muitas vezes, com esse comportamento, com essa dificuldade, ele vai ter um comportamento opositor, né? Porque existe uma dificuldade de se relacionar. Entende como várias coisas que são consequências, vários comportamentos que são consequências de trauma, eles se confundem muito com alguns transtornos, né? Então, assim, essa criança é muito opositora, essa criança não obedece regras. Não obedecer regras tem a ver também com aquela questão da atenção, concentração. É tudo misturado, né? Então, isso tem um impacto muito grande, né? E comportamento de evitar, né? Esses são pontos em que o comportamento ele impacta. E aí, quando a gente fala, a gente já tá quase uma hora, vou fazer para fechar aqui. Quando a gente está falando desse impacto do trauma, e aí as pessoas podem perguntar assim, mas poxa, assim, deu impacto e aí faz o quê? E aí a gente está falando aqui justamente de adoção, né, de um processo adotivo. E esse processo adotivo, ele pode funcionar como um processo um processo de reparação desse trauma, né? Mas aí esses pais precisam entender desse comportamento, precisam entender o que aconteceu, precisam entender como é que esse impacto causa, para que eles saibam como agir, né? Por isso é tão importante entender, ler os livros, participar dos grupos de apoio, procurar um processo terapêutico para se entender, procurar uma preparação, né, mais aprofundada, entender qual é o perfil que você dá conta, entender quais são as questões, né, que podem impactar aí nesse processo de vinculação, de adaptação, para poder fazer com que essa criança, nesse ambiente, né, de adoção, ela tenha a possibilidade de recuperar esse desenvolvimento, de ter de volta, né, essa linha de desenvolvimento infantil que ela perdeu com esse trauma, com esse impacto. Que é muito importante, né? Então, assim, quando a gente fala, eu falei em algum momento aqui sobre a neuroplasticidade dessa criança, né? Entender que no momento em que ela chega na família, essa possibilidade desse ambiente seguro, dessas pessoas cuidadosas, né, vai fazer com que esse cérebro faça novas sinapses, para que ele se molde novamente àquele novo ambiente. Mas isso não é assim. Não é rápido, né? Então, assim, 6 meses que essa criança esteja comigo, ela já vai estar bem. Não, gente, não é uma conta bancária. Trauma não é você dar 6 meses, tirar 6 meses de trauma, né? Tipo, eu dou 6 meses de carinho, não é. Porque todo aquele impacto, né? Tudo que aconteceu com essa criança não vai ser assim facilmente, mas é todo um empenho, né? Toda uma dedicação. Faz sim, pode fazer sim, com que esse ambiente seja um ambiente muito reparador para essa criança, né? E aí, mas como? Como é que a gente pode fazer isso, né? Quais são as estratégias que a gente pode usar
para poder fazer com que essa criança tenha um ambiente previsível, né? Ou tenha um ambiente seguro. Eu já adiantei o item, porque ter um ambiente previsível é uma coisa muito importante para esse ambiente seguro. Porque lembra quando eu falei que aquela criança ficava esperando, chorou por fome e esperou alguém que não apareceu, né? Ela vai sempre acreditar que nada vem. Então, quando você cria um ambiente que tem uma rotina e uma previsibilidade, né? Que é o que vai acontecer isso depois disso, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer naquele dia, naquela semana. Aquilo é muito importante para a criança, porque ela não tem surpresas. E quando ela não tem surpresas, a tendência é ela ficar menos hipervigilante. E isso faz com que o cérebro se ocupe menos em sobreviver e mais em aprender coisas novas e criar vínculos. Então, criar esse ambiente é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, nomear os sentimentos. Ah, mas a criança vem com 10 anos. Nomeie. Nomeie o sentimento, nomeie o que você está fazendo, narre o que você está fazendo. Ah, estamos indo agora fazer compras, a gente faz compras assim, vai para casa de vovó, vai para casa da tia, vai para casa... Narre as coisas. Porque narrar estimula a vivência dessa criança, né? Estimula que ela vivencie várias coisas que ela não vivenciou antes, que ela aprenda palavras que ela não viu antes, que ela saiba como funciona determinada coisa que ela nunca viu antes. Então, nomeie sentimentos, nomeie situações, vá nomeando. Um outro ponto é ter um cuidado com toque e proximidade. Se eu tenho uma criança que vivenciou violências físicas, eu tenho que ter muito cuidado. Isso aí, eu vou dar um carinho, vou abraçar, vou apertar, vou grudar, vou fazer isso. Às vezes, para uma criança que sofreu essas violências, é muito difícil. Então, você tem que ir aos poucos. E esse toque pode ser exercido no cuidado diário, no lavar o cabelo, né? No pentear o cabelo. Então, é uma coisa que você vai se aproximando aos poucos, né? Se a criança gosta de abraçar, etc., você abraça. Mas também tem que respeitar o tempo da criança, caso isso não seja possível. Uma outra estratégia que eu trouxe é repetição. Repita, repita, repita e repita. Né? A aprendizagem é por repetição. Repita, a previsibilidade e a repetição, elas vão ser muito úteis, né? Na adaptação, na aproximação dessa criança. E aí é isso. Eu acho que encerrar aqui trazendo para vocês meio que um resumo do que a gente viu aqui, né? O trauma infantil, ele impacta, né, o desenvolvimento do cérebro, emoções e aprendizado. As crianças adotadas, elas podem ter dificuldade de confiar nesses adultos e expressar seus sentimentos. E a gente pode, né, enquanto pai, psicólogo, pretendente, rede de apoio, criar um ambiente que pode ser reparador para essa criança. E é isso. Deixo aqui para responder todas as dúvidas que vocês quiserem. Né? O amor, as pessoas acreditam muito que só o amor basta, mas se a gente tiver só amor, sem o conhecimento do que a gente está fazendo, ele pode ser muito duro. Às vezes, machucando novamente. A Fernanda perguntou aqui, o que você pensa sobre a terapia para a criança em adaptação? E ela complementou, a psicoterapia é indispensável? Fico com minha filha todas as manhãs desde que ela chegou e ela tem várias atividades, esporte, fome. Não necessariamente ela é logo no início, né? Geralmente quando as pessoas me procuram e elas ainda nem foram buscar a criança e falam assim, não, eu já quero um horário para essa criança, eu digo assim, deixa a criança chegar em casa, né? Viva com ela, né? Até porque eu preciso que você me diga quem é ela no início. E você, sem conviver com ela, você não sabe quem é ela. Então, assim, não necessariamente a criança já chega com o processo terapêutico, a não ser que isso seja algo recomendado ali, olha, ela não pode sair da terapia. E aí, na verdade, é mais recomendado que ela continue com o processo que ela estava e faça uma transição. E não faça essa mudança logo, porque já é muita mudança.
É mudança de casa, é mudança de pessoa que cuida, é mudança de escola, e aí mudança de psicólogo, tudo junto. Não, vamos com calma, né? A psicoterapia não necessária, nem toda criança adotada ela vai precisar de psicoterapia, assim. Aí chegou psicoterapia. Não, às vezes tá tudo bem para ela ali. Aquilo só vai manifestar, de alguma forma, se manifestar em outra fase, né? Em outra situação. Às vezes não tem nenhuma questão que impacte ali o desenvolvimento dela naquele momento. Então, não necessariamente, viu? Então, fique na fé, faça sua adaptação, fique tranquila aí, que quando tiver alguma coisa que você perceber que está fora da curva, procura um psicólogo. Uhum. Uma coisa também que eu sempre falo, né? Eu cito aquela frase do Winnicott, que ele fala que os pais adotivos, além de eles serem pais, né, eles têm que ser pais terapeutas, que é fazer isso que tu estava falando, né? Fazer esse papel de reparar, de dar suporte, de acolher, né? De estar junto, assim, né? Isso. Exatamente. Os autores que eu estudei na formação lá no Chile, eles usam um termo chamado, que provavelmente foi usado nessa frase de Winnicott, que eles chamam de parentalidade terapêutica. Claro, eles constroem uma teoria em cima dessa parentalidade, o que é que você faz, baseada no apego, no vínculo, enfim. Mas eles usam esse termo de parentalidade terapêutica que pode ser exercido por qualquer pessoa, né? Por psicólogos, por pais, por terapeutas de qualquer ordem, por educadores, enfim, qualquer pessoa que tenha contato com essa criança que foi adotada. Interessante esse termo, né? Isso. Não tinha ouvido ainda. Isso. Eu já falo dele, inclusive o curso que eu tenho, o Cérebro da Criança, que, enfim, foi criado em 2021, ele já traz esse termo. E aí eu falo, né, porque eram, enfim, de estudos que eu fazia, inclusive antes da formação, mas eu estudava os mesmos autores. Então, já esse conceito de trazer essa criança para esse ambiente, que é junto com o Winnicott, né, que eu adoro. Muito bem. Não sei se tu tem mais alguma questão. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, senão a gente pode ir encaminhando para o fim. Aqui para mim não parece nenhuma pergunta, não subiu nada, mas não atualizou nenhuma pergunta mais. A Fernanda agradeceu ali a resposta. Ela disse que ela fez terapia até dezembro de 2024. A filha? É. Acho que a Manu vai perguntar. A Manu é a nossa assistente social aqui do Instituto. Sim. O que ela escreveu era uma pergunta? Peraí. É que eu vou subindo e daí ele desce. Alguns pais costumam inserir as crianças em atividades, terapias com o intuito de sanar as lacunas e as dificuldades do filho. Até que momento isso é positivo? Caso seja muitas demandas, pode atrapalhar Pode. a criança? Pode. No primeiro momento, tenta se focar no vínculo. Muita atividade, eu sei que assim, quero recuperar o tempo perdido, vou botar psicopedagoga, vou botar nisso, vou botar. Tem coisas que são essenciais. Ele tá na escola, tá com dificuldade, então vamos botar uma psicopedagoga. Mas assim, tem coisas que, vamos botar na natação, no judô, no karatê, na capoeira, na aula de inglês, na aula de dança, na aula de música. Não, gente. Calma. Né? Foque em estar ali com essa criança, brincar com ela, estar presente e faça o essencial. Escola, enfim, algo que esteja ali apoiando a escola caso tenha uma dificuldade muito grande. Precisa de fono, vamos para fono. Agora não sai colocando em muita atividade, porque a criança vai ter tempo nem de respirar. E
você não vai ter tempo nem de estar com ela. Você está só transporte para lá, transporte para cá, transporte vai para lá, vai para cá. Então, tenha tempo, se ocupe com essa criança. Com a criança. Não é da criança. Uhum. Perfeito. Então, é isso. Eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado, Aline, pelo Eu que agradeço. tempo. Eu que agradeço. Vamos marcar uma por ano, talvez, assim. Tô brincando, tô brincando. Muito obrigado mesmo pela honra aí de ter você com a gente. E ficamos à disposição, né? Caso tu queira fazer alguma outra participação também, pode ficar à vontade. Tranquilo. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez. Né? Quem está aqui, se não me segue no Instagram, me sigam lá para poder usufruir das informações que eu tenho e conhecer todas as coisas que eu faço. Obrigada. Obrigado, Aline. Tchau, tchau. Tchau.